Olá, vamos resolver algumas equações do segundo grau incompletas em que o coeficiente b é igual a zero e sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Na primeira equação, nós temos x² menos 100 igual a zero. Nós vamos primeiro identificar os coeficientes a, b e c, e para isso eu vou colocar aqui a forma geral, para que você possa fazer essa comparação e identificar esses coeficientes com mais facilidade aí da equação da letra A. Então, nós temos aqui, na forma geral, você tem ax² mais bx mais c igual a zero. Tá? O coeficiente a, que é o coeficiente quadrado, é o número que aparece junto com o x², tá bom? O coeficiente b, que é o coeficiente linear, ele aparece junto com o x, tá? Bem juntinho com o x. E o c, que é o coeficiente independente, ele aparece sem letra nenhuma, tá? Então, vamos ver aqui no caso dessa equação x² menos 100. Aí, veja bem, né? Para a gente identificar o valor de A, nós temos que ir onde está o x², ó. Esse aqui, o x², né? Mas, espera aí, professora, não tem nenhum número na frente do x². Não tem. Realmente não tem. E quando isso acontece, olha o que nós vamos fazer. Quando não aparece nenhum númerozinho na frente da letra, gente, quer dizer que é o número 1, tá? Então, aqui, reescrevendo essa equação, você vai ter 1x² menos 100 igual a zero, tá? Então, não é zero quando não aparecer, tá? Nem um númerozinho junto com a letra. É 1. Lembre-se disso. Agora sim, vamos identificar os coeficientes A, B e C. Bom, pela forma geral, a gente verificou que o A está junto com o x². Ó. Então, está aqui o x². Então, quem vai ser o A? O número que está junto com ele. Quem é? O 1. Então, o A vai ser 1. Agora, e o B? O B é aquele que está junto com o x. Veja aqui nessa equação, tem alguém que está só com o x? Não. Então, se não tem, você vai dizer que é zero. Então, B é igual a zero, tá? E o C é o número que não tem letrinha nenhuma. Nesse caso aqui, ó, é o menos 100, tá? Não pode esquecer o sinal, tá, gente? Não é colocar só 100. Você vai verificar se tem algum sinal na frente, que vai ter, com certeza. Ou vai ser o menos, ou vai ser o mais. Então, nesse caso aí, o nosso C ele é negativo. Então, você vai ser menos 100, tá? Então, a gente já identificou os coeficientes? Tudo bem. Agora, nós vamos resolver essa equação sem utilizar aí a fórmula de Bhaskara. Nós vamos resolver como se a gente estivesse resolvendo uma equação do primeiro grau, tá? Então, vou pegar aqui, ó, esse menos 100 e vou passar ele para o outro lado da igualdade, tá? Então, ó, tá? Vamos lá. Agora eu vou começar a escrever para a gente resolver e encontrar as soluções dessa equação, que são chamadas também de raízes, né? Então, vou manter aqui desse lado da igualdade, ó, x², coloco igual, agora o zero, certo? E aqui, ó, tá menos 100, né, desse lado. Como a gente vai passar esse menos 100 para o outro lado da igualdade, ele vai com a operação inversa. E a operação inversa da subtração é a soma. Então, se aqui ele é menos 100, pro outro lado ele vai mais 100, tá? Mais 100. Então, vamos colocar aqui, ó, x² é igual a 0 mais 100 é 100, né, gente? Tá. Ó, agora o que a gente vai fazer a partir daí? Esse expoente 2 aqui que está no x, nós vamos, né, colocar ele para o outro lado com a operação inversa. Nesse caso aqui, né, ele representa uma potência, então para o outro lado ele vai como uma raiz, né? O contrário, né, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, nós vamos colocar aqui, ó, x igual, esse 2 aqui vai se transformar em raiz quadrada. Raiz quadrada de 100, tá? Como nós estamos procurando as soluções de uma equação do segundo grau, então não esqueça de colocar aqui, ó, na frente dessa raiz, mais ou menos, tá? Porque nós vamos ter duas raízes, ok? Então, vai ficar aqui, ó, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100. Né? Qual é o valor da raiz quadrada de 100? É 10. Né? Por que 10, professora? Porque 10 vezes 10 é 100.
né? Quando você procura a raiz quadrada, você tem que procurar um número que multiplicado por ele mesmo vai dar esse número que está aqui dentro da raiz, tá? Então, nós temos aqui x é igual a mais ou menos 10. Encontramos as soluções dessa equação sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Professora, mas o que significa esse mais ou menos 10? Bom, esse mais ou menos 10 aí significa que você tem uma raiz positiva e uma raiz negativa. Nesse caso aqui, nós vamos ter ó, o x1 mais 10, eu coloco só 10, né? Porque é positivo, então não há uma obrigatoriedade de você colocar o sinal de mais. Se quiser, pode colocar, tá? E nós temos o nosso x2, que é a nossa segunda solução para essa equação, que vai ser o menos 10. Tá? Então, essas são as soluções para essa equação. E quando eu digo que elas são soluções para essa equação, eu estou dizendo que se eu substituir esses valores nessa equação x ao quadrado menos 100, fazer as continhas, o resultado vai ser zero. Tá? Então, eu vou escrever aqui a solução, como você deve escrever aí na sua avaliação, na sua atividade, ó, vai ficar aqui, S de solução, tá? E aí, abre as chaves. A gente geralmente coloca primeiro o número negativo, tá? Porque a gente trabalha aí do menor para o maior, né? Em ordem crescente. E os números negativos sempre serão menores que os números positivos. Então, menos 10 e 10, tá? Então, essas são as soluções para essa equação. Tá vendo só? Sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Agora vamos para outra equação. Na letra B, nós temos x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, vamos fazer, né, o mesmo procedimento que fizemos na letra A. Vamos identificar os coeficientes A, B e C. Vou colocar aqui a forma geral de novo, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Bom, nesse caso aqui, nós temos x ao quadrado menos 4, né? E não estamos conseguindo visualizar o número que está com o x ao quadrado, para poder identificar o coeficiente a, né, que é o coeficiente quadrático. Então, vamos reescrever aí essa equação. Lembrando que quando não aparece nenhum número na frente da letrinha, é porque é 1, tá? Não é 0, é 1. Então, vai ficar aqui, ó, 1x ao quadrado menos 4 igual a 0, tá certo? Agora, vamos identificar o coeficiente a. O coeficiente a é aquele que fica junto, o número que fica junto com o x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o x ao quadrado. Qual é o númerozinho que fica junto com ele? O 1. Então, o coeficiente a vai ser 1. Tá? E o coeficiente b é aquele que fica junto com o x. Nesse caso aqui, você está vendo algum númerozinho junto com o x? Não, só tem de x ao quadrado, né? O b tem que ser só o x, tá? Então, nesse caso, não tem. Então, o que você vai colocar? Que o b é igual a zero, tá? E o c é o número que não tem letrinha nenhuma, ele é sozinho. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos aqui o menos 4, tá? Menos 4. Você não vai colocar só 4. Por quê? Bem na frente do 4 tem um sinal de menos. Então, quer dizer que esse C, ele é negativo. Então, você vai colocar aí C igual a menos 4. Então, está aí todos os coeficientes dessa equação, que inclusive é uma equação incompleta, né? Por quê? Porque o B é igual a zero, tá? Tá faltando um coeficiente, certo? Então, agora, vamos calcular aí as raízes dessa equação sem precisar da fórmula de Bhaskara, né? E aí vamos pegar agora esse menos 4 e colocar ele para o outro lado da igualdade, como eu tinha falado para vocês anteriormente na letra A, tá? Vamos fazer aqui. Vou colocar aqui, ó. Mantém desse lado aqui, ó, esse x ao quadrado, tá? Aí depois coloca o sinal de igualdade, que é igual a zero, tá? Ó, esse 4 aqui é menos 4, né? Então, quer dizer que ele está subtraindo desse lado. Para o outro lado, ele vai passar com a operação inversa. A operação inversa da subtração é a soma. Então, vai ficar zero mais 4, tá? Então, fica aqui, ó, x ao quadrado é igual a zero mais 4 é 4, né, gente? Então, agora o que a gente vai fazer? Esse expoente 2 aqui, né, que está representando aí, no caso, uma potenciação, nós vamos colocar ele para outro lado com a operação inversa, que é a radiciação. Então, vai ficar a raiz quadrada de 4, né? Não esquece de colocar aqui o mais ou menos na frente dessa raiz, porque nós estamos falando de uma equação do segundo grau, em que nós
temos duas soluções, tá? Então, vai ficar aqui, ó, x é igual a mais ou menos, né? Qual é a raiz quadrada de 4? Que número multiplicado por ele mesmo dá 4? O 2, né, gente? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, quer dizer que o x é mais ou menos 2. O que é que isso representa? Representa que nós temos aí uma solução positiva e outra negativa, que eu vou chamar aqui, ó, x1 vai ser 2, ou você pode colocar mais 2, tanto faz, tá? E o x2 vai ser o menos 2, certo? Então, positivo e negativo. Então, vamos colocar aqui, escrever a solução, colocar o S aí, abre aí as chaves, coloca primeiro o número negativo e depois o positivo, tá? Coloca aqui a vírgula, tá, gente? E depois o positivo. Pronto. Então, estão aí as soluções dessa equação. As soluções, os números que substituídos nessa equação, você fazendo as continhas, o resultado vai dar 0, tá? Então, equação do segundo grau, duas soluções. Estão aí essas duas soluções. Vamos para a próxima. Na letra C, nós temos x ao quadrado menos 169 igual a 0. Né? Vamos identificar os coeficientes A, B e C, né? Vamos colocar aqui a forma geral. Então, nós temos aqui ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Né? Essa é a forma geral da equação do segundo grau. Agora, bom, aqui também na letra C, veja que não tem nenhum número junto com x ao quadrado, na frente do x ao quadrado. Não tem, né? E aqui pela fórmula geral, você percebe que na frente do x ao quadrado tem o a. Esse a ele representa um número, né, que fica junto com x ao quadrado. A mesma coisa funciona aqui com o b. O b e o x. Quer dizer que esse b aqui é um número. O x, ele vai se manter só essa letra x, mas o b vai ser um número, que vai te identificar aí o coeficiente b, tá certo? Vamos lá, então. Vamos reescrever essa equação x ao quadrado menos 169. Então, vai ficar desse jeitinho. Como não aparece nenhum número na frente do x ao quadrado, então quer dizer que é 1. Não é 0, é 1, tá? Então, vai ficar 1x ao quadrado menos 169 igual a 0, tá? Agora sim, vamos identificar os coeficientes a, b e c. Bom, coeficiente a é aquele número que fica junto com x ao quadrado. Então, vamos procurar aqui. Então, ó, tá aqui o x ao quadrado. Ah, encontrei o x ao quadrado. Qual é o número que está junto com o x ao quadrado? 1. Então, quer dizer que o a é 1. Note, gente, aqui um detalhezinho, tá? Que quando você identifica o coeficiente, você não vai colocar mais o x ao quadrado, tá? Nesse caso aí do a. Não vai colocar, você vai colocar só o número. O x ao quadrado, ele vai só te direcionar onde é que está o a. Mas não pode colocar aí quando você for identificar aí o coeficiente a. É só o número mesmo, tá? E o coeficiente b? Ó, o b é aquele que está junto com o x. Tem algum número com x, só x aqui? Não, não tem. Então, o que é que você vai dizer? Que esse b é 0, tá? E o c é o número que está, né, sozinho, tá bom? Ele não tem letra nenhuma. Nesse caso aqui, ó, é o menos 69. Você vai ver aqui, ó, 169, mas tem um sinal na frente de menos. Então, quer dizer que esse 169 ele é negativo. Então, o C vai ser menos 169. Tá ok? Então, tá aí identificado os coeficientes dessa equação. Agora, vamos resolver aí, utilizando, né, sem utilizar, na verdade, a fórmula de Bhaskara. Vamos pegar esse menos 69 e colocar ele para o outro lado da igualdade. Então, vou colocar aqui, ó. Vou deixar aqui desse lado só o x ao quadrado, que é o que eu quero saber, né? Quero saber o valor de x, né? As soluções. Então, vai ficar x é igual a 0, né? Vai continuar esse zero aqui. E aqui, como está menos 169, ele está subtraindo, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa, que é a soma, tá? Então, você tem aqui x ao quadrado é igual a 0 mais 169, 169, ok? Tá? Agora, ó, esse expoente 2 aqui vai se transformar em raiz quadrada do outro lado, né? Que é a operação inversa, né? Já expliquei nas questões anteriores. Então, a raiz quadrada de 169.
Não esquece de colocar aqui o mais ou menos na frente, tá? Então vai ficar x é igual a mais ou menos. A raiz quadrada de 169 é 13, né? Porque 13 vezes 13 é 169. Então, quer dizer que as soluções dessa equação é mais ou menos 13, que, né, vamos colocar aqui, o x1 vai ser o positivo, 13 positivo, né? Ó, por causa do mais aqui. E o x2 vai ser o menos 13, por causa desse menos aqui, ó. Menos 13. Então, você vai colocar aqui que a solução, coloca o Szinho igual, abre aí as chaves, coloca primeiro o negativo, depois o positivo. Então, estão aí as soluções dessa equação, as raízes dessa equação, certo? Na letra D, nós temos aí x ao quadrado mais 9 igual a zero. Vamos identificar os coeficientes, tá? Coeficiente A, B e C, a forma geral, né? E ó, nesse caso aqui, nesse x ao quadrado, não tem nenhum número na frente do x ao quadrado, né? Então já presta atenção para isso, tá, gente? Então, se não tem nenhum número na frente do x ao quadrado, você já coloca um. Então, vamos reescrever aí essa equação. Então, vai ficar 1x ao quadrado mais 9 igual a zero, tá? Que assim você consegue visualizar melhor os coeficientes. Agora, coeficiente A. Quem é o coeficiente A? O coeficiente quadrático. É aquele número que está junto com o x ao quadrado. Vamos identificar aqui, ó. Aqui nós temos o x ao quadrado. Vendo? Bem aqui. Quem é o número que está junto com o x ao quadrado? O 1. Então, quer dizer que o A é 1, tá? Agora, o B. O B é o número que está junto com o x. Só o x, ó. Tá vendo bem aqui? Pois é. Ah, mas tem aqui na nossa equação? Não, não tem. Só tem x ao quadrado. Não tem nenhum número junto com o x. Então, você vai colocar aqui b igual a zero, tá? E o C é um número que não tem letra nenhuma. Nesse caso aqui, ó, é o 9. Nesse caso, agora, esse C ele é positivo, né? Então, é mais 9, ou você coloca só 9, que aí já sabemos que é um número positivo, tá? Identificados os coeficientes, vamos fazer aí, então, a solução dessa equação. Ó, x ao quadrado mais 9 igual a zero, tá certo? Então, vamos colocar esse mais 9 para o outro lado da igualdade, certo? Vamos colocar aqui. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado, você mantém, igual a zero. Esse aqui, ó. Esse 9 ele está somando, então, pro outro lado, ele vai passar subtraindo. Então, vai ficar menos 9, tá? Então, vamos manter aqui, ó. X ao quadrado é igual. Zero menos 9, gente, é menos 9, tá? Menos 9, certo? Menos 9. Agora, o que que a gente vai fazer? Ó, esse expoente 2 aqui, a gente vai transformar ele em raiz, né? Então, vamos colocar a raiz quadrada de menos 9. Coloco mais ou menos aqui. Gente, só que eu quero te chamar a atenção no seguinte aqui, né? Você pode ter levado, então é 3. A raiz quadrada de 9 é 3. Nesse caso aí, veja que na letra D é diferente de todas as que a gente já fez, a B e a C, né? Lá, o númerozinho que ficava aqui dentro do radical, da raiz, era o número positivo. Então, por isso que a gente estava calculando a raiz. Nesse caso aqui, o número que está dentro da raiz é o número negativo, tá, gente? Quando isso ocorrer, você não vai calcular essa raiz. Por quê? Não existe solução nos números reais. Não existe um número real que multiplicado por ele mesmo vai continuar dando número negativo, tá? Então, nesse caso aqui, você vai colocar aqui, ó, que a solução é vazia. E como é que eu posso escrever isso, ó? Coloca um Szinho aqui e representa desse jeito aqui, ó, uma bolinha e um tracinho, tá certo? Ou você pode escrever assim, o Szinho e só chaves, sem nada, tá? Não pode colocar nada aqui dentro, tá certo? Então, essa solução é vazia, tá, gente? Não existe solução real, tá? Essa solução ela é complexa e vocês ainda não estudaram sobre isso, tá bom? Então, nesse caso aqui, vou escrever aqui, né? Para você não, não há
solução real, certo? Prontinho. Então, preste bem atenção nessa situação. Se o número de dentro da raiz for positivo, então aí você continua. Se for negativo, nesse caso aí você não continua. Você já pode dizer que não há solução real, já pode colocar essas representações de que não há solução nos números reais, tá bom? Aqui na letra E, nós temos a equação 5x ao quadrado menos 45 igual a zero. Olha só agora, né? Agora nós temos o número na frente do x ao quadrado. Professor, isso vai mudar a nossa resolução? Vai um pouquinho, tá? Então vamos lá. Vamos identificar os coeficientes primeiro. Coeficiente A, B e C, né? Então nós temos aí a forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, para você aí comparar, né, com a equação que foi dada. Então, veja aí, né? Vamos colocar aqui a equação 5x ao quadrado menos 45. O A, né, conforme aqui a nossa forma geral, é aquele que está junto com o x ao quadrado. Ó. Nesse caso aqui, está aparecendo um número na frente do x ao quadrado. Não foi preciso a gente colocar um. Aqui já está bem claro para a gente. Então, no caso, nesse caso aí, o nosso A vai ser o 5, que é o número que está acompanhando o x ao quadrado. O B, ó, o B é o que acompanha o x. Está aparecendo aqui? Não, não tem nenhum outro termo aí que tenha o x. Então, quer dizer que ele é zero, tá? Então, B é igual a zero. Agora, o C é um número, né, que não tem letra nenhuma. Então, nesse caso aqui, ó, tá aqui, 45, não tem letra nenhuma. Só que tem um sinalzinho na frente dele. Então, quer dizer que ele é negativo. Então, coloca aí o sinal, tá? Não esquece o sinal. Então, C é igual a menos 45. Tá, agora a gente identificou os coeficientes. Tá, agora vamos resolver. E, professor, e agora? Como é que a gente vai fazer, né? Inicialmente, nós vamos fazer parecido com o que a gente estava fazendo até a letra D. Nós vamos pegar esse menos 45, que é o, no caso, é o coeficiente C, e passar ele para o outro lado da igualdade. Vamos lá. Vou colocar aqui. Ó, só um momentinho. Então, vamos colocar aqui, ó. Vai ficar 5, vai ficar aqui, ó, 5x ao quadrado igual zero. Aqui, ó, menos 45, tá subtraindo, vai passar para o outro lado, mais 45, tá? Então, fica aqui, ó, 5x ao quadrado é igual a zero mais 45 é 45. Deixa eu ajeitar esse 4 aqui, pronto. Agora, ó, olha só. O que que nós vamos fazer? Gente, esse 5 que está junto com x ao quadrado, né? Quando você tem um número e uma letra junto, quer dizer que está multiplicando, né? Até mesmo porque você não está vendo aqui nenhum sinal de mais, nem de menos, nem de divisão. Então, é multiplicação. Então, eu vou colocar aqui, ó, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 5 que está multiplicando x ao quadrado e passar ele para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Então, aqui desse lado, você vai deixar só o x ao quadrado igual 45 vai se manter, e esse 5 que está multiplicando x ao quadrado vai passar para o outro lado dividindo. Ó. Então, aqui ficou 45 dividido por 5, né? Geralmente a gente coloca assim essa divisão em forma de fração, mas você também pode colocar utilizando aí o sinal de divisão, tá? Então, ó, x ao quadrado é igual a 45 dividido por 5. Bom, dá para a gente dividir, não dá? 45 dividido por 5 é quanto? Então, deixa aqui, ó, x ao quadrado é igual a 45 dividido por 5 é 9, né? 9 vezes 5, 45, tá? Agora, olha o que acontece. Ficou x ao quadrado igual a 9. Agora sim que nós vamos tirar a raiz quadrada de 9. Viu? Primeiro eu resolvi, né, esse 45 com 5, dividir por 5, e depois que a gente faz a raiz quadrada. Então, esse expoente 2 aqui, vamos colocar ele como raiz. Então, vai ficar x é igual a raiz quadrada de 9. Viu que agora esse 9 ele é positivo, então a gente tem como tirar essa raiz.
Coloca aqui na frente mais ou menos. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos. A raiz quadrada de 9 é 3, né? 3 vezes 3, 9, tá? Então, quer dizer aí que a solução, né? As soluções dessa equação, vou colocar bem aqui do lado, ó. Quer dizer que o nosso x1 é 3 positivo e o nosso x2 é menos 3, né? Então, a solução, coloca o Szinho aí, igual, abre as chaves, coloca primeiro o número negativo, vírgula, depois o número positivo. Pronto, respondeu aí, né? Então, teve aí uma mudança, né, em relação às outras questões que nós fizemos, mas no final a gente acaba aplicando as mesmas coisas de raiz, tá? Ainda continuando sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Vamos para a próxima questão. Na letra F, nós temos 2x ao quadrado menos 98 igual a zero, né? Vamos identificar os coeficientes A, B e C. O A, coeficiente quadrático, B, coeficiente linear e C, coeficiente independente, tá? Então, vamos colocar aqui a forma geral, né? Vou colocar aqui novamente a equação 2x ao quadrado menos 98. Bora lá. Para identificar o A, vamos procurar, né, o termo que tem x ao quadrado. Está bem aqui o x ao quadrado. Aí você vai ver que número é que está na frente do x ao quadrado. É o 2. Então, esse é o A. O A vai ser igual a 2. O B. O B é o númerozinho que acompanha o x. Então, procura na tua equação o termo que tenha x. Nesse caso aqui não tem. Então, você vai colocar que o B é igual a zero, certo? O C é o número que não tem letrinha nenhuma com ele. Então, nesse caso, ó, tá aqui, ó, 98. Epa, mas, né, tem o sinal de menos na frente, então quer dizer que é menos 98. Então, coloca aí o sinal de menos 98. Já identificamos coeficiente, né? Agora vamos resolver. Essa resolução é parecida com a resolução da letra E, né? Então, vamos pegar esse menos 98 aqui e colocar ele para o outro lado da igualdade. Vou colocar aqui. Vou deixar aqui desse lado, vou deixar o 2x ao quadrado, tá? 2x ao quadrado, igual, né? Zero, que já estava do outro lado aqui, ó. Esse menos 98, aqui ele está subtraindo, ele passa para o outro lado somando. Mais 98, né? Que é a operação inversa, tá? Gente, só um detalhezinho aí também. Quando eu digo, quando ele está menos 98, não quer dizer que ele é negativo. Ele tá subtraindo. A operação dele aí é subtração, tá? Aí, ó. Então, veja aqui. Nós temos aqui 2x ao quadrado, né, igual a 0 mais 98, 98, certo? Agora, o que que a gente vai fazer? Ó? Lembra que esse 2x ao quadrado, esse 2 ele está multiplicando o x ao quadrado, tá? Então, vamos manter esse x ao quadrado sozinho aqui, né? Afinal, a gente quer saber o valor de x, né? Então, a gente isola o x ao quadrado, igual, deixa esse 98 aqui. E o que que a gente vai fazer com esse 2 que está multiplicando o x, professora? Ó, aqui ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade. Qual a operação inversa? Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, vai ficar 98 dividido por 2, né? 98 dividido por 2, né, gente, é o quê? 49, tá? Então, fica x ao quadrado igual a 49. Agora, aqui, ó, o expoente 2, vamos passar para o outro lado como a raiz quadrada. A raiz quadrada de 49, ó. 49 é um número positivo, né? Então, a gente tem como tirar essa raiz. Coloca aqui o mais ou menos na frente. Qual é a raiz quadrada de 99, gente? Aliás, de 99 já, de 49. É 7. Então, mais ou menos 7. Certo? Então, quer dizer que as soluções dessa equação, vamos colocar aqui do lado, o nosso x1 é 7 positivo e o nosso x2 é menos 7. Vamos colocar aqui a nossa solução, o Szinho igual, abre as chaves aí, coloca aqui, ó, primeiro o negativo, que é menos 7, vírgula, o positivo. Pronto, encontramos a solução para essa equação, tá? Na letra G, nós temos aqui 4x ao quadrado mais 100 igual a zero, né? Então, vamos identificar os coeficientes.
Tá aqui a forma geral. Deixa eu colocar aqui novamente a equação, então fica 4x ao quadrado mais 100. Lembrando, o A é aquele número que acompanha x ao quadrado. Ó, tá aqui o x ao quadrado, o número que está com ele, quem é? O 4. Então, quer dizer que o A é o 4. O B é o número que acompanha o x, ó, tá vendo aqui? Nesse caso não tem, então é 0, tá? E o C é o número que não acompanha letrinha nenhuma, nesse caso aqui, ó, 100. O sinal que está na frente do 100 é mais. Então, agora, esse C ele é positivo, tá? Pronto, identificamos coeficientes, né? Vamos para a resolução. Tá aqui 4x ao quadrado mais 100 igual a zero. Vamos passar esse mais 100 para o outro lado da igualdade. Vou colocar aqui. Desse lado aqui, nós vamos deixar o 4x ao quadrado, tá? 4x ao quadrado igual a zero. Aqui esse CN está somando, né, desse lado, então, para o outro lado, ele vai com a operação inversa, que é a subtração, tá? Menos 100. Então, ó, aqui 4x ao quadrado mantém, 0 menos 100 é menos 100, tá, gente? Menos 100. Ó, aqui esse 4x ao quadrado, né? Esse 4 ele está multiplicando o x ao quadrado. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse 4 que está multiplicando o x ao quadrado e vou passar ele dividindo os menos 100 do outro lado, né? Ele passa com a operação inversa, né? A gente tem que isolar o x porque é o que eu quero saber. Então, x ao quadrado é igual a menos 100. Esse 4 que está multiplicando vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, x ao quadrado é igual. Ó, aqui você vai fazer jogo de sinal, tá, gente? Menos, aqui apesar de não parecer, quer dizer que é mais. Então, faz jogo de sinal, menos com mais, menos, tá? 100 dividido por 4 é quanto? É 25, tá? Então, ficou x ao quadrado igual a menos 25. Esse expoente 2 aqui, nós vamos transformar em raiz quadrada. Então, vamos colocar x igual a raiz quadrada de menos 25. Coloca aqui na frente mais ou menos. Olha, o que que aconteceu aqui? Nós temos uma raiz quadrada negativa, né? Não vai, é 5. Não, nesse caso aqui, né, nós já vimos uma outra letra aí, que quando a raiz é negativa, não há solução real, tá? Então, você não pode colocar que é mais 5 e menos 5. Por quê? No conjunto dos números reais, você não vai encontrar um número que multiplicado por ele mesmo, né, vai dar um número negativo, tá certo? Então, olha aí, nesse caso, né, você vai colocar aqui S, né, com a bolinha e o tracinho, que é para dizer que essa é a solução vazia, ou S, e aí as chaves, né, sem nada aqui dentro, tá? Aqui eu vou colocar aqui de novo para você. Você vai escrever aí que não, ó, não há solução real. A solução, nesse caso aí, é uma solução complexa, tá? Que você ainda não vai estudar no nono ano, ok? Então, lembre-se, se a raiz quadrada é positiva, você pode continuar, mas se for negativa, você não continua, você já vai dizer que não há solução real e colocar essas representações aqui, dizendo que essa solução é vazia, tá? Então, não esqueça desses detalhes.